Olá, estamos começando Câmara Jovem, antecedendo as eleições. Pois é, milhões de jovens entre 16 e 17 anos irão exercer o direito da sua cidadania. De acordo com o Superior Tribunal Eleitoral, de 2018 para esse ano 2022, teve um acréscimo aí de 6,21% do número de jovens aptos e que foram tirar o título agora no início do ano para ter o seu direito ao voto. O professor doutor em Ciências Políticas, José Artigas, vai conversar conosco, falar como foi essa evolução para que hoje a gente pudesse chegar a esses jovens que vão exercer o seu direito de cidadania. Acompanhe um trechinho. A história da consecução do direito de voto no Brasil é bastante longa e acompanha uma luta continuada da sociedade brasileira para ampliar continuamente a participação da sociedade na esfera da definição dos rumos do poder, entre essas, a escolha dos governantes. Desde a independência brasileira, ainda no início do século XIX, nós tivemos processos eleitorais no Brasil. Contudo, durante todo o período imperial, até a República, em 1889, o voto era censitário, ou seja, apenas aqueles que detinham uma renda anual elevada podiam participar dos processos eleitorais, restringindo o escopo da participação eleitoral no sufrágio apenas às elites proprietárias de terras. A República procurou ampliar o escopo do sufrágio, dialogando com o mundo moderno e com as modernas democracias liberais. Contudo, a Carta Constitucional Republicana de 1891, se por um lado trazia uma inovação ao retirar a exigência de renda para o acesso ao voto, impunha também uma série de cláusulas de barreira que impediam parcelas expressivas da sociedade da participação eleitoral. A exemplo das mulheres, que compunham já mais de metade da população brasileira e só conseguiram ter direito ao voto muito tempo depois, mas também impedia o voto dos clérigos, dos militares e dos jovens. Calme aí, professor, só um instantinho que o senhor volta a falar sobre essa evolução e a importância que tem toda essa história que chegou e deu esse direito ao jovem, às mulheres e toda a população de poder votar nessa próxima eleição agora no dia 2 de outubro. Por que eu interrompi? Tem uns jovens aí que vão contar pra gente por que é que, mesmo não sendo obrigados, eles irão votar, irão exercer a sua cidadania neste domingo. Acompanhe! Olá, meu nome é Jamile, eu tenho 17 anos e vou votar mesmo não tendo essa obrigação. Nos dias atuais, um problema muito grande que afeta toda a sociedade são as fake news. E saber verificar a veracidade das notícias recebidas por WhatsApp, por exemplo, que é uma das maiores redes de comunicação que dissemina essas notícias, requer o mínimo de conhecimento da internet e interesse, é claro. Com poucos cliques você pesquisa se a fonte realmente é confiável. Mas o mais fácil a se fazer após ler uma fake news é acreditar nelas, o que grande parte das pessoas infelizmente escolhe fazer. Mas eu e todos os jovens estamos sendo inseridos agora no meio democrático e entendendo como funciona o mundo político agora. Por isso nós temos o interesse não só de verificar a veracidade das notícias, mas também de conhecer cada candidato e estudar as suas propostas. E esse interesse e curiosidade é de extrema importância para que o Brasil seja democrático e que as pessoas não votem apenas porque a sua família ou seus amigos as influenciaram a isso, mas sim porque é a ideia que ela defende e isso deve ser respeitado. Ter a oportunidade de fazer parte desse momento histórico que é a eleição é algo que me faz sentir que realmente faço parte dos cidadãos. E é por isso que a partir do momento que eu posso fazer parte da democracia, eu exerço o meu direito. Oi, meu nome é Liz, eu tenho 17 anos, sou estudante de ensino médio e vou votar esse ano. Sim, não sou obrigada, mas me sinto no dever de participar de um processo tão importante para o nosso futuro. Pois, querendo ou não, nós jovens seremos atingidos com todas as decisões que forem tomadas agora e particularmente eu prefiro tentar ajudar a decidir do que só ficar na minha. Bom, principalmente agora que é cada vez mais fácil votar, tendo meu título no telefone, podendo ter infinitos meios de pesquisa para saber que candidato votar, quais são as propostas, como acompanhar essas propostas
e com um bot do WhatsApp do próprio governo para tirar todas as dúvidas, saber o que é e o que não é fake news, facilitando ainda mais a nossa vida. Então, eu não vejo por que nós, jovens, não votarmos. Então, é isso. Espero você nessa eleição. E tô muito feliz com a minha decisão. E ansiosa para esse domingo. Como é bom, né, saber que os nossos jovens estão envolvidos politicamente, estão preocupados com o futuro do nosso país. Agora sim, a gente vai acompanhar uma explicação histórica do direito ao voto que o professor doutor José Artigas vai falar pra gente. Acompanha. Em 1932, já na era Vargas, foi assinada a primeira lei que garantia a participação eleitoral para as mulheres nos processos de escolha de governantes. Essa lei só veio a ser levada a cabo depois da ratificação pela Constituição Nacional de 1934, a partir da qual, então, as mulheres, e não apenas as mulheres, clérigos, militares e uma parcela dos jovens foram incorporadas ao universo do sufrágio, ao universo da participação eleitoral e tiveram direito ao voto. Contudo, a sociedade brasileira daquela época, dos anos 30, ainda era uma sociedade profundamente desigual e rural. A maior parte dos cidadãos brasileiros não era alfabetizada. E a conquista do voto dos analfabetos exigiu décadas de luta da sociedade brasileira e só foi conquistada efetivamente com a Carta Constitucional de 1988. A nossa atual Carta Constitucional, que normatiza, que regula os procedimentos de escolhas de governantes através das eleições, não apenas incorporou uma parcela muito expressiva da sociedade ao reconhecer o direito de voto aos analfabetos. Uma parcela também expressiva da sociedade, composta por jovens de 16 a 18 anos de idade, que ainda não teriam, do ponto de vista jurídico, competência para assumir as suas responsabilidades perante o Estado, também tiveram a alternativa opcional do voto a partir de 88. Desde então, nós temos duas categorias de eleitores. Os eleitores que têm a obrigação de participação nos procedimentos eleitorais e, portanto, têm a obrigação do voto, e temos os eleitores que têm a opção do voto, que são exatamente esses jovens acima de 16 anos e abaixo de 18 anos de idade. Se observarmos o modelo do sufrágio universal que nós temos hoje no Brasil, ele está de acordo com a maior parte das democracias liberais em todo o mundo. Trata-se de um sufrágio muito amplo, que atinge a maior parte da sociedade e permite, então, que a escolha dos governantes seja amparada por uma legitimidade social que faz jus ao princípio constitucional da soberania popular. Contudo, apesar de muitos brasileiros hoje terem acesso às eleições, ao voto e à escolha dos governantes, muitos continuam optando por não participar. Ou na forma da abstenção eleitoral, quando os eleitores não vão votar e acabam tendo que pagar multas ou justificar o seu não comparecimento aos processos eleitorais, ou então aqueles que optam por não sufragar, não escolher candidatos ou partidos, e acabando por indicar seus votos como brancos e nulos. Nas últimas eleições, nós tivemos um número cada vez maior de abstenção eleitoral e de votos brancos e nulos. Isso eiva o conjunto do processo eleitoral de uma distinção entre aquilo que a sociedade soberana gostaria de escolher daquilo que, de fato, é escolhido no processo eleitoral. Por quê? Nas últimas duas eleições, pelo menos, em âmbito nacional, nós tivemos mais de 30% de abstenção eleitoral e de votos brancos e nulos, o que eiva de questionamento o processo eleitoral no que diz respeito à sua legitimidade, porque 1 a cada 3 brasileiros optou ou por não participar do processo eleitoral ou por não sufragar candidatos e partidos. Um outro problema
correlato e paralelo que a gente presencia nos últimos anos é uma diminuição continuada do número de eleitores jovens que têm a opção do voto, aqueles entre 16 e 18 anos de idade. Nos últimos pleitos, nós verificamos uma queda continuada de inscritos dentre essa faixa etária nos processos eleitorais. Para votar, se você tem entre 16 e 18 anos, é preciso cadastrar-se junto ao Tribunal Regional Eleitoral para garantir a oportunidade de exercício cidadão do voto. Contudo, muitos jovens, descrentes dos partidos políticos, dos sistemas de representação, estão se afastando da vida política. Isso certamente não é um bom caminho para consertar os problemas que a democracia produz. Nenhuma democracia é perfeita. A democracia é um sistema de governo e um sistema de representação que está permanentemente em aperfeiçoamento. Há momentos de avanços, há momentos de retrocessos. E o que pode garantir à democracia um permanente avanço no sentido da conquista da verdadeira legitimidade da vontade popular, da soberania popular, é através da participação ativa dos cidadãos na esfera do poder, tanto no que diz respeito à participação nos procedimentos de escolhas de governantes pelas eleições, quanto depois das eleições, acompanhando a atividade dos parlamentares, dos governantes, fazendo controle sobre as atividades de governo e as políticas públicas, exigindo, cobrando. Bem, eu sempre digo que a história, ela serve para contar o passado e a gente entender o nosso presente e assim melhorar o nosso futuro. Então a gente pôde acompanhar o professor Dr. José Artigas, ele que é entendido profundamente com relação à questão política, a evolução, né, das ciências políticas, e trouxe aí para a gente um pouquinho sobre essa evolução do direito ao voto, também da questão da utilização da urna. Daqui a pouquinho o professor volta para falar mais sobre essa questão e a gente também volta para falar mais sobre o direito ao voto, primeiro voto dos nossos jovens. É rapidinho, no instantinho a gente volta. Até já! Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então chegou sua vez de mudar de vida. Na nossa empresa, você fará viagens com todo conforto. Sem falar, claro, na segurança no trabalho, que é fundamental. Pode ficar tranquilo, que nós cuidamos da papelada. E o melhor, você vai receber o justo por cada minuto trabalhado. Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil. Disque 100. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Olá, meu nome é Cauã e nesse ano de 2022 eu votarei pela primeira vez e estou bastante animado, um pouco apreensivo também. Apreensivo porque eu nunca votei, não sei como é que é o clima lá nas urnas eletrônicas, mas animado também porque eu acho que o voto é o mínimo que a gente deve fazer para participar da política do nosso país. Oi, meu nome é Ana Lúcia, eu tenho 19 anos. E neste ano de 2022 vai ser a primeira vez que eu vou votar. Eu estou criando bastante expectativa, ansiedade em cima disso, porque cargos importantes da política vão ser definidos nesse domingo. Então, eu como cidadã comum, como uma estudante de universidade pública, me sinto tanto no direito quanto no dever de votar no domingo nas urnas. Eu gostaria que as pessoas pudessem lembrar o quão importante é votar, o quão o voto é ter poder. O povo às vezes fica só vê assim o presidente da república, mas ele é só um título, é uma pessoa. Atrás desse título, desse cargo político, tem milhões de brasileiros sendo representados, e por isso é tão importante a gente fazer a melhor escolha possível para poder
crer num futuro melhor, crer num governo melhor, num país melhor, em desenvolvimento, em financiamento, em novas pesquisas, novos horizontes. Às vezes também esquecem que há algumas décadas, anos atrás, a gente perdeu o direito de voto, de escolher quem seria o nosso representante. E eu acho tão importante isso de cada brasileiro poder fazer o seu voto, poder escolher o melhor para si e para todos. Então, eu espero que domingo ocorra tudo bem, que todos tenham consciência, que não ocorra nenhuma desavença e que o Brasil avance. Olá, meu nome é Alexander Brasil, eu tenho 17 anos e vou votar pela primeira vez. Eu estou muito ansioso sobre essas eleições, porque são candidatos muito fortes que vão disputar e eu estou bastante nervoso. Nosso papel de votar que é um direito nosso que muitas pessoas não têm, que é o direito de escolher nossos candidatos. E eu acho isso um papel fundamental que todos nós devemos fazer. Seja nulo, seja em quem for seu representante, teremos que votar. É isso aí, já estamos de volta com o Câmara Jovem e mais jovens falando por que irão votar nesse domingo, por que irão exercer o direito da sua cidadania. E a gente segue agora com o professor doutor em Ciências Políticas, José Artigas, falando sobre essa evolução do voto e a importância dele ser exercido por todos os cidadãos, não só pela juventude, claro. Acompanhe o restinho aí da entrevista com o doutor. Cidadania, nós temos que entender, não é apenas um ato de escolha de governantes. Cidadania envolve a participação ativa da sociedade na esfera da definição das políticas públicas, do acompanhamento dessas políticas públicas e depois da avaliação dessas políticas públicas, sem o que a sociedade não tem capacidade efetiva de intervir nas formas próprias de exercício do poder. Se o poder é uma representação da soberania popular em uma república democrática, cabe à sociedade, antes que aos políticos, definirem os rumos a serem tomados pelas estruturas de Estado e de governos. Mas, entretanto, muitos eleitores imaginam que a democracia é apenas um processo delegativo de escolha de governantes, de forma que acreditam que o voto delega para os políticos a autonomia para exercer os seus mandatos da forma como bem lhes entender. Contudo, nós sabemos que a democracia brasileira, ela presume-se representativa e não delegativa. Elegemos candidatos, parlamentares, governantes do executivo, contudo, esses governantes e esses parlamentares não têm liberdade para exercerem seus mandatos da forma como lhes proverem. Ao contrário, eles devem refletir a vontade daqueles que os elegeram. Mas para que isso se torne efetivo, é preciso uma participação continuada, ativa e propositiva da sociedade civil. E por isso, a primeira iniciativa que nós temos que ter, no sentido da consecução de uma cidadania ativa, é a inscrição eleitoral, a participação nos processos de sufrágio, a escolha consciente de candidatos e partidos e o acompanhamento da vida parlamentar e governativa do país. É assim que nós construiremos uma cidadania ativa, democrática e amplificaremos a associação entre a vontade popular expressa na forma soberana do voto e da intervenção e participação popular com aquela forma pela qual os governantes e os políticos exercem o seu poder. Então, muito obrigada aos jovens que participaram do programa de hoje. Obrigada também ao professor doutor José Artigas e a você que acompanhou o nosso programa. A gente vai encerrando por aqui, mas lembrando, neste próximo domingo, dia 2 de outubro, é o Dia da Cidadania. É a maior festa da democracia, como se fala, como é sempre reforçado todos os anos de eleição. Então, você que tem direito a votar,
Vá, escolha os seus governantes de acordo com aquilo que você acredita ser o melhor para o nosso país, para o nosso estado. Lembrando que é votar para presidente, votar para Senado, governador, deputado estadual e deputado federal. Então, dentre essas 5 opções aí, você olhe todo o leque de opções de candidatos que a gente tem. Vale sim analisar, ver histórico, aqueles que já tiveram, que já exerceram algum cargo público, analisa como ele foi, analisa como é que ele atuou enquanto estava como gestor e assim você vê se vale a pena ou não. Se ainda é alguém que não exerceu nenhum serviço público, então cabe sim você analisar o histórico das propostas que estão sendo colocadas. Então você, jovem, faz esse exame de consciência, faz essa análise dos candidatos e vê aquele que melhor se encaixa com aquilo que você defende, com aquilo que você acredita. Você sim pode mudar o futuro do nosso país. Está em suas mãos, assim como também está nas minhas. Vamos votar com muita consciência. Semana que vem, então, tem mais Câmara Jovem, outro tema bem bacana para você. Então, não esquece de acompanhar o nosso programa. Para rever, YouTube TV Câmara JP. Rimando aqui para você. Semana que vem a gente se encontra. Até lá! Mais de 140 milhões de eleitores vão voltar às urnas em outubro para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir que país você quer para o futuro. Precisamos jogar